Por favor, abra sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro. Estamos dando sequência a essa série de mensagens, exposições na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, agora o capítulo 4, versículos de 1 a 6. Você já viu que os temas que regem os nossos cultos neste domingo são aquele que diz respeito a Deus, tema teológico, fonte da nossa vida. Aquele que diz respeito a nós, o tema antropológico, diz respeito aos homens, aos seres humanos, a glória de seguir Jesus. O que nós vamos ver, e que foi extraído do texto, é justamente isso. A fonte da nossa vida, primeiramente a nossa vida terrena aqui, física e espiritual, porque você tem uma alma, ela vem de Deus. Mas também Ele é a fonte e o destino da nossa vida. Nós queremos voltar hoje para esse aspecto de que Ele é a fonte. Nós queremos viver, como diz Pedro nesse texto, segundo a vontade de Deus. E vamos ver a glória de seguir a Jesus, como é glorioso seguir a Jesus, mesmo quando tudo se opõe a isso. E acredite, se você quer seguir a Jesus, quase tudo vai se opor a isso, nessa vida, nesse mundo debaixo da queda. Diz a palavra de Deus, então, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6, e o tema da nossa mensagem é o perigo da mediocridade espiritual. Há muitas formas de abordar o texto que temos diante de nós. Eu quero abordá-lo principalmente desse ponto de vista, o perigo da mediocridade espiritual. O texto, então, nos diz o seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Essa é a palavra do Senhor. Versos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Obviamente há mais problemas de interpretação aqui. Pedro não está facilitando para a gente. Já lembrei aos irmãos que na próxima carta ele vai dizer que Paulo é que escreve as coisas difíceis. Mas nessa carta aqui, como já vimos no texto anterior da semana passada, e nesse texto que temos diante de nós, Pedro vai ter algumas coisas para nos explicar quando a gente encontrá-lo. E não somente Paulo. Aliás, o texto que vimos semana passada, como eu disse aos irmãos, ele é talvez o mais difícil de ser interpretado no Novo Testamento. E como eu falei para os irmãos também, nós vamos fazer a análise exegética dele, não aqui no púlpito, como não vou fazer novamente aqui, mas nos nossos estudos de terça-feira, assim que terminarmos a carta aos Efésios. Então nós vamos tratar com, como se diz, a miúde daquele texto. Então fique ligado aí, se você não é da nossa igreja, se você está aqui nos visitando, procure saber, nosso estudo bíblico acontece aqui toda terça-feira às 7h30 da noite. Nós seguimos nesses 2 versículos com a seguinte interpretação, irmãos. E sim, eu vou tratar desse texto também, junto com o outro, num estudo bíblico de terça-feira. Então agora eu dou para os irmãos a interpretação que seguimos aqui. Primeiro, Cristo sofreu injustamente, esse era o tema anterior, era o final do capítulo anterior. Não é? Pedro diz no verso 18 do capítulo 3, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir você a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo sofreu injustamente, o justo pelos injustos. Sofreu no âmbito da carne, ou seja, no ambiente da vida terrena. Pedro não usa a palavra carne aqui do mesmo modo como Paulo costuma usar em suas epístolas.
Paulo usa a carne como sendo sinônimo de pecado. Não pecados cometidos e que podem ser enumerados, mas o pecado como um princípio, como efeito da queda nos seres humanos e em todos os seres humanos. Aquilo que nos leva a pecar. Pedro não está usando nesse sentido, como nós já vimos, inclusive nesse verso 18 que eu acabei de ler, morto sim na carne, ou seja, morto no âmbito da vida terrena e dessa realidade. Foi assim que Jesus foi morto. Por isso mesmo ele teve que encarnar, assumir natureza humana para que pudesse ser morto. Ele veio para morrer e finalmente ressuscitado. E foi vivificado na esfera do Espírito, diante de Deus, vivo e vindicado, como nós vimos semana passada. Então essa é a primeira coisa. Cristo sofreu injustamente. Segundo, o discípulo de Cristo deve se preparar para o sofrimento, caso isso seja exigido dele. É isso que Pedro quer dizer quando ele fala: armem-se do mesmo pensamento ou da mesma intenção. A palavra usada ali é a palavra grega para mente, noia. E é aquela que é usada lá em Filipenses. Tenham em vocês o mesmo pensamento, ou a mesma atitude, ou a mesma intenção, que também houve em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus. Lembram-se do texto? E Paulo ali diz: tenham em vocês essa mesma atitude mental. É por isso que a palavra, se for for traduzida literalmente, você traduz como mente. Mas essa palavra específica para mente, ela não está apenas fazendo referência à mente humana, mas à mente com uma intenção definida. O Senhor Jesus, ele deliberadamente intentou e realizou deixar a sua glória, não a sua divindade, mas deixar a sua glória e vir como ser humano foi achado servo, como servo foi até a morte e morte de cruz. E aqui Pedro está usando a palavra com o mesmo sentido. Armem-se do mesmo pensamento, é a tal palavrinha, armem-se com a mesma atitude, preparem-se para isso. Cristo sofreu injustamente, então o que vocês fazem? Vocês se armam do mesmo sentimento. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Terceiro, aquele que escolhe sofrer, mesmo que injustamente por causa da fé, ele destrói o pecado. E é isso que o texto quer dizer numa construção grega bastante chata, bastante difícil de você analisar, quando Pedro está dizendo na sequência: pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. E a ideia é essa. Você acaba destruindo o pecado, você se desliga dele no sentido de que você agora o enfrenta. Basicamente o que Paulo diz em Colossenses 3, quando ele diz que ressuscitados com Cristo, mortificai as obras da carne. E aquilo que temos falado, que você tem ouvido desse púlpito várias vezes: mate o pecado, porque senão ele vai matar você. Nós vivemos numa luta constante. Os irmãos lembram-se da pregação do Dig aqui, ele salientou o fato de que nós não temos paz interior. O crente não tem paz interior. Se alguma igreja está prometendo isso a você, fuja de lá, não estou ensinando a Bíblia, não. O crente tem paz com Deus. O crente tem paz em relação ao que acontece ao redor dele. Mas dentro dele tem uma guerra acontecendo. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que vocês não façam porventura o que vocês querem. Não é isso que Paulo ensina? Exatamente, Pedro está falando isso. Aquele que padeceu na carne, aquele que se armou desse pensamento, como Jesus fez, de enfrentar o sofrimento, ele mata o pecado, ele destrói o pecado, ele se desliga assim do pecado, é Colossenses 3. O cristão que age assim, ele está escolhendo viver de acordo com a vontade de Deus, destronando na prática o pecado, o diabo e o mundo. Nós temos uma imagem na Bíblia muito viva disso. É a imagem dos amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, versus Nabucodonosor e a sua fornalha fumegante. Essa era a situação ali. Vocês se lembram no quadro, não é? O livro de Daniel mostra que um daqueles arroubos, que não era Nabucodonosor só que tinha isso, muitos reis e imperadores gostavam de fazer essas coisas. De vez em quando o cara acordava lá: vou fazer uma coisa em honra a mim mesmo, todo mundo vai ter que me adorar. E aí ele fez isso, construiu aquela estátua, chamou uma banda, preparou a banda. É interessante a descrição dos instrumentos ali daquela banda, porque há instrumentos hebreus ali.
Aparentemente havia hebreus tocando naquela banda, que aceitaram tocar ali. E ele disse, quando a banda tocar, todo mundo se curva e adora a estátua que Nabucodonosor erigiu. Foi isso que o Atalaia lá disse. E quando isso aconteceu, os 3 amigos de Daniel, que haviam recebido outros nomes, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles ficaram em pé lá. Imagina todo mundo curvado, só os 3 lá. É um retrato disso aqui. Você fez uma opção por fazer a vontade de Deus, mesmo que o sofrimento esteja ali à porta, por causa dessa opção de seguir a vontade de Deus. E o que aconteceu? Quando o rei os chama e lhes dá uma segunda oportunidade, eles basicamente dizem para o rei o seguinte, não precisa dar uma segunda oportunidade para a gente. Nós já estamos decididos no que nós vamos fazer. O nosso Deus tem poder para nos livrar da tua fornalha ao rei, mas fica sabendo que se ele não nos livrar, e aí sim, é isso, é a grande vitória. Isso é viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo com o sofrimento injusto ali, pairando em frente de você. Fica sabendo que se ele não nos livrar, nós não te obedeceremos, nem adoraremos a estátua que tu edificaste. É isso aqui. O cristão, ele se arma com o mesmo pensamento, a mesma atitude de Cristo Jesus, que padeceu na carne, ele padece na carne nesse âmbito aqui, mas ele está vivificado no Espírito e por causa disso ele destrói o pecado. Não existe, irmãos, guerra contra o pecado sem ferimento. Não existe guerra contra o pecado na neutralidade. Não existe guerra contra o pecado que não traga algum sofrimento a você, de um jeito ou de outro. Sofrimento nunca vai ser superior à alegria da aprovação de Deus. Mas ainda assim será sofrimento. Cristo assim se armou, Pedro está dizendo, façam exatamente a mesma coisa. J.K. Rowling, autora de toda aquela série de Harry Potter, que todo mundo aqui, ou pelo menos um grande número, leu e decorou. Ela faz um personagem dela, Dumbledore, que ela não tinha criado com instintos homossexuais, tá? Isso aí foi uma invenção posterior nesses últimos filmes que surgiram e que nada tem a ver realmente com o livro. Não estou recomendando a leitura do livro, não. A não ser que você leia a Bíblia bastante, senão não vai perder tempo. Mas ela faz Dumbledore dizer para o jovem Potter o seguinte, está chegando o tempo em que teremos que escolher entre o que é fácil e o que é correto. Isso é uma descrição da fé cristã. Ela é, e ela se declara cristã, ela é anglicana, não dá para analisar, nem nos interessa o coração dela, mas os livros dela, principalmente os últimos livros, são cheios de conceitos e de citações da palavra de Deus. Não precise ler por causa disso, não. Vai ler a Bíblia, tá? Você vai ser mais abençoado. Mas é interessante que esse é um princípio da palavra de Deus, é o que Pedro está dizendo aqui. O cristão vai enfrentar muitos momentos em que ele vai ter a escolha fácil e a escolha correta. E a maioria das vezes elas não estão juntas. Verso 3, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Crianças, procurem depois com seus pais e mães o significado dessas palavras aqui. Eu tenho certeza que seus pais e mamães têm, né? Nenhuma criança me procurou ainda para dizer, olha, fui perguntar ao papai e a mamãe não sabiam, né? De outras palavras aqui. Então eu estou entendendo que os papais e mamães estão fazendo bem o seu trabalho, né? Agora, crianças, se eles não tiverem, fala comigo, tá? Perguntar ao papai o que era orgia, ele não sabia dizer. Eu vou dizer que bom que ele não sabia. Primeiro, Pedro não está elaborando uma lista de proibições. Cuidado ao ler a Bíblia com uma hermenêutica, um arcabouço mental de interpretação já preparado. A Bíblia proíbe, a Bíblia ordena. A Bíblia ordena, a Bíblia proíbe. Pedro não está elaborando uma lista de proibições, ele está descrevendo a cultura social de sua época e dos locais onde se encontravam os peregrinos de Cristo. Segundo, essa descrição no verso 3, e que representam os prazeres dos quais os cristãos deveriam se afastar, na verdade, constituíam as formas populares de entretenimento romano. O teatro com encenações indecorosas, as corridas de bigas sempre com acidentes terríveis, muitas vezes fatais,
os sangrentos combates dos gladiadores. Além disso, o próprio estilo de vida cristão condenava os prazeres libertinos, o sexo fora do casamento, a bebedeira, a difamação, a mentira, o roubo. Some-se a isso a recusa dos cristãos em queimar incenso à estátua do imperador e pronto. Você vai ter uma sociedade dizendo o seguinte: os cristãos odeiam, isso era dito dos cristãos, tá? No tempo em que Pedro escreveu essa carta, os cristãos odeiam a humanidade e são inimigos do modo de vida romano. Literalmente o que eles diziam era, eles são traidores do modo de vida romano. Por causa disso, os cristãos no tempo de Pedro e dos nossos tempos também, têm que enfrentar, eles tinham e nós temos que enfrentar a difícil decisão sobre quais amigos manter após a nossa conversão. Você já passou por isso? Não existem amizades unilaterais, irmãos. Amizade de uma via só não é amizade. É algum tipo de manipulação. Alguém está cedendo a alguma coisa que não é realmente amizade. E quando você se converte, talvez você se veja na difícil decisão de ter que deixar amigos deixarem você. O cristão, ele não tem uma propensão a abandonar amigos, mas amigos abandonarão ou exigirão unilateralmente que você se comporte de uma certa forma na frente deles, ou quando estiver com eles. E você terá que dizer, eu não posso fazer isso. Os cristãos que vivem em culturas em que a perseguição estatal ou religiosa, do Estado ou das religiões, às vezes as duas coisas juntas, eles conhecem melhor esse conceito. Eles sabem o que é perder amigos e família. Cristãos em culturas como a nossa, muitas vezes se deixam domesticar. São cristãos domesticados. Quando eles estão na casa do parente não crente, quando eles estão na festa da empresa, eles riem de piadas que não deveriam rir, participam de conversas que não deveriam conversar, e alguns ainda dão a desculpa esfarrapada de que estão fazendo isso para tentar ter alguma amizade e poder pregar o Evangelho. Você não está pregando o Evangelho se você faz isso. O que você está fazendo é difamando o Evangelho e desonrando o nome de Jesus. Por isso, essa decisão muitas vezes vai se apresentar. Isso estava acontecendo com aqueles homens e mulheres a quem Pedro escreveu e acontece muitas vezes conosco. Na sequência, os dois tipos de juízo apresentados por Pedro nos próximos versos 4 e 5, e bem como a proximidade do juízo final, no versículo 7, que se Deus permitir estaremos abordando na semana que vem, aonde Pedro diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Por causa disso, e aí ele vai falar mais algumas coisas. Então aqui você tem no versículo 4, no versículo 5, dois tipos de juízo. E mais adiante Pedro vai dizer, olha, o juízo final está chegando. Verso 4 e 5 diz o seguinte: por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Esse é um tipo de juízo. O segundo tipo está no verso 5. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Existe o juízo dos homens, existe o juízo de Deus. A menção desses dois tipos deve nos levar a consolidar nossa decisão de seguir a Cristo. Isso pelas seguintes razões. Primeiro, Pedro está dizendo para a gente, você vai se lembrar que já falamos isso aqui em mensagens anteriores, o seguinte: ao longo de sua peregrinação, seja aquilo para o que você foi criado em Cristo para ser. Lembra disso? Você foi criado em Cristo para ser algum tipo de ser humano. Seja esse ser humano salvo, redimido, regenerado por Cristo Jesus. Seja aquela pedra viva que tem a mesma natureza da pedra angular, como Pedro disse lá no primeiro capítulo. Segundo, poucas coisas são mais traiçoeiras do que cristão de meio coração. Eu estou chamando aqui cristão de meio coração, baseado em 2 Crônicas 25:2, onde se fala de Amazias, filho do rei Joás. Na nossa versão está escrito assim: Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro.
Na revista atualizada está da seguinte forma: fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Poucas coisas são mais traiçoeiras do que um crente com um coração pela metade em Cristo Jesus. Um coração dividido em Cristo Jesus. Como o rei Amazias. No final das contas, ele começou bem o seu reinado. Deus deu vitória a Amazias. No final das contas, você lê isso lá em 2 Crônicas, capítulo 24, 25. Aliás, capítulo 25 é onde se fala do reino dele. Você vai vê-lo no final adorando ídolos, conseguidos, conquistados em vitória que Deus deu a ele sobre o inimigo. Sabe o que é isso? Deus o abençoou, deu vitória a ele, e aí ele foi lá, derrotou os habitantes de Seir, basicamente descendentes lá de Esaú, e trouxe os deuses deles também, e daqui a pouco começou a adorar os deuses dele. Teve um fim trágico. Crente meio coração, coração dividido, sem inteireza de coração. Como eu disse, crentes às vezes se deixam domesticar pelo juízo dos homens, pelo aquilo que os homens estão dizendo a respeito dele. O julgamento, ou seja, a opinião, ou ainda até a difamação dos que desprezam os cristãos, como vimos no verso 4, não são nem importantes nem finais. Os cristãos não devem se deixar conduzir por aquilo que os não salvos pensam deles. O importante é estar prontos para o encontro com aquilo que o verso 5 apresenta, o outro tipo de juízo, o encontro com aquele que vai julgar todas as pessoas. O final do versículo 5 e o começo do 6, naturalmente, porque Pedro gosta disso, apresenta novas dificuldades exegéticas, ou seja, de interpretação. A nossa interpretação desse texto, eu releio para você, versos 4, o verso 5, eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E o verso 6, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Nossa interpretação do versículo 6, e a que eu assumo aqui, é a seguinte: a interpretação precisa ser coerente com as expressões que Pedro usa e o modo como ele as usa. Ou seja, nossa interpretação é que vai ser coerente manter expressões iguais com o mesmo significado. Se no texto não houver nada que indique outra coisa, você lê aquela expressão, quando ela aparece de novo mais adiante, você mantém com o mesmo significado. É isso que o autor está fazendo. Assim, palavras como mortos, vivos, carne, espírito, elas precisam ser entendidas no contexto, no mesmo sentido que foi usado anteriormente. Assim, desse modo, os mortos que aparecem no verso 6, a quem o evangelho é pregado, têm que ser entendidos como sendo os mesmos lá referidos no final do versículo 5. Né? Ele é competente para julgar vivos e mortos. E se isso acontece, os mortos, portanto, precisam ser entendidos nos dois versículos como aqueles que, mesmo julgados na carne, ou seja, no âmbito da vida terrena pelos homens, e assim condenados pelos homens, eles vivem no âmbito espiritual segundo Deus. Esses são os mortos que Pedro está falando no final do verso 5. Deus é competente para julgar tanto os vivos como os mortos. Nós vamos ver que a morte não isenta ninguém do juízo divino. E no versículo seguinte, quando ele fala o evangelho pregado a mortos, você precisa considerar a palavra com o mesmo sentido. O principal ensino no versículo 6 é que não há como escapar de Deus, nem anular o poder de Cristo com a morte. A morte não te ajuda a escapar de Deus, e o poder de Cristo não pode ser anulado pela morte. A morte não livra ninguém do julgamento divino. A morte não anula o poder salvador do Senhor Jesus Cristo. Considerando o modo como Pedro usa os termos aplicados nesses versículos e no contexto, a gente afirma o seguinte, e essa é a interpretação dos versos 5 e 6. O Evangelho foi pregado aos que agora estão mortos, enquanto eles estavam vivos,
julgados na carne segundo os homens. Eles tinham que estar vivos para isso. De modo que se tenha certeza de que o efeito do Evangelho para a salvação continua inabalável após a morte deles. Os que desprezavam e os que ainda desprezam os seguidores de Cristo, eles dizem e pensam muitas vezes, eles creem em Cristo, mas morrem como todos os outros. De que lhes adiantou isso? E era isso que se falava dos peregrinos. Eles eram difamados e falava-se deles isso. Aí, morreu como qualquer um morre. Eles estão mortos. Pedro está dizendo mas Deus é que julga vivos e os mortos também. Por isso o Evangelho foi pregado àqueles que agora estão mortos, mas não estavam quando ouviram a pregação do Evangelho, de modo que a gente saiba que na condição de mortos, os efeitos do Evangelho os acompanham com segurança. Assim como o juízo acompanhará também aqueles mortos que ouviram o Evangelho e rejeitaram, e agora terão que encarar as consequências de sua escolha. Não sei se consegui deixar isso claro para os irmãos. Então você não precisa pensar que Jesus foi pregar o Evangelho a morto, nós já vimos isso na semana passada, ou que há oportunidade de salvação após a morte. Isso vai contra tudo que a Bíblia ensina a respeito de salvação, principalmente no Novo Testamento. O que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês assumam a mesma atitude que Cristo assumiu quando optou pelo sofrimento para cumprir a vontade de Deus. E vocês façam a mesma coisa. Armem-se do mesmo pensamento, escolham a vontade de Deus, mortifiquem o pecado e não fiquem estranhando o estranhamento dos outros, quando eles falam que vocês não participam de toda aquela devassidão de vocês. Eles que vão comparecer diante daquele que julga, que é competente para julgar vivos e mortos. E por causa disso o Evangelho foi pregado também a mortos, quando eles estavam vivos. É a única forma que a gente tem de entender com coerência o texto, porque Pedro, na sequência, ele diz, pregado a mortos, julgados pelos homens, mas ele termina o verso 6 dizendo, vivificados por Deus. Essa é a ideia. Isso é que abençoa os irmãos que ouviram, que leram essas primeiras palavras. Eu posso morrer e eles vão dizer que eu estou perdendo a minha vida, que eu estou desperdiçando a minha vida, mas o que acontece, na verdade, é que os efeitos e as bênçãos do Evangelho, as promessas de Cristo, o poder dele de salvação, não podem ser anulados pela morte. Assim como também o juízo não será anulado pela morte. Você não escapa do juízo morrendo. Não foi à toa que C.S. Lewis escreveu certa vez que a grande coisa que o incomodava no universo do Deus da Bíblia é que no universo do Deus da Bíblia não existe uma porta com a placa saída. Não é Thanos que é inevitável, é Deus. Todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Esse raciocínio que o povo tinha, é crente, mas morreu do mesmo jeito, está correto. O pior é que está correto quando eles pensam isso. Paulo mesmo levantou essa questão lá em 1 Coríntios 15, 19. Ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Está correto, dentro da filosofia deles. Dentro da filosofia deles que, olha, morreu, acabou. E sim, essa era uma filosofia bastante intensa entre os povos nas cidades greco-romanas. Com toda aquela dimensão que eles tinham dos deuses do Olimpo, a ideia realmente de um julgamento, a ideia de uma vida após morte, na verdade não atingia uma grande parte da população. Morreu do mesmo jeito que todo mundo. Sim, se fosse assim, nós seríamos mesmo os mais miseráveis dos homens. Mas todo o capítulo 15 lá de 1 Coríntios é para mostrar que não é assim. E que o cristianismo vale a pena porque justamente depois tem mais. Como dizia um antigo hino, chamado Além do Pó, o coro dele dizia, eu estava ouvindo isso lá dos anos 70, gente, estava lembrando isso lá. De vez em quando eu faço uma sessão sarcófago lá em casa, e peço lá o Google para tocar alguma coisa assim. E aí veio essa música. E eu me lembro que eu ouvi essa música sendo cantada na época. E ela dizia, mas além do pó, o coro dizia, mas além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. Simples, mas correto.
Por isso, o Espírito leva Pedro a escrever esses versos. A morte não detém nem o julgamento, nem a redenção. Em outras palavras, vale a pena escolher viver de acordo com a vontade de Deus. A fonte da nossa vida. Vale a pena. É glorioso segui-lo. Mesmo incorrendo no desprezo dos homens, no sofrimento injusto e até mesmo na morte. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: vemos, dizia o reformador ginebrino, que a morte não impede Cristo de ser sempre o nosso defensor. É uma consolação extraordinária para os piedosos a própria morte não causar perdas à salvação deles. Ainda que nesta vida Cristo não apareça como libertador para as circunstâncias dessa vida, a sua redenção não é nula, pois seu poder estende-se até mesmo aos mortos. Essa é a ideia. Ou como diz o clássico de John Newton, Amazing Grace, que nós cantamos como a graça eterna. Perigos e horrores passarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei celestial mansão. E quando no lar celestial, por tempos sem cessar, louvor daremos eternal a quem nos quis salvar. Apenas 3 aplicações para essa mensagem. Primeiro, a igreja não deve se tornar um gueto, uma bolha dentro do mundo. A gente não se isola aqui. Né? Porém, isso é aquele tipo, dito isso, né? Não, a gente não tem que se tornar um gueto aqui, vamos nos fechar aqui. Isso aqui seria querer ficar com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração para sempre, né? Então vamos fazer logo uma cabana, vamos ficar por aqui. Você viu o que aconteceu, né? Então a igreja não pode ser um gueto. Porém, ela é e precisa ser uma colônia em terra estrangeira. Cristãos de qualquer cultura, em qualquer sociedade, se verão muitas vezes isolados, marginalizados em função de sua fé. Você entende o que é isso? Há pessoas entre nós cuja família não os vê mais como via antes. Eles se sentem isolados. Há cristãos entre nós que o cônjuge não é crente, o pai não é crente, o filho não é crente. A família dessa pessoa, os amigos, a colônia dessa pessoa, está aqui, na igreja. E a igreja local, a expressão máxima disso. É bom saber que nós somos parte da igreja invisível em todo mundo, mas é na igreja local que você recebe o abraço, é na igreja local que você tem a sua mão segurada, quando você recebeu uma bronca do seu pai, quando o seu marido desprezou você por causa da sua fé. É aqui! Foi esse grupo que Jesus reuniu. Ele disse, respondendo a uma pergunta de Pedro: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Eu posso ouvir um aleluia? Não adianta, né? Parece que a gente tem que fazer o que a gente não quer fazer, né? Você percebeu o que está aqui? Não é interessante que o texto diga com perseguições? O Senhor está dizendo, vai haver isso. E a perseguição, às vezes, o mais terrível dela é justamente aquela pessoa que você ama, que você amou a vida toda, aquela pessoa que foi seu amigo, que foi seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge, durante muito tempo, talvez, e que de repente olha para você assim, agora virou crente, agora não vale nada, agora é um bobo. Está sendo enganado pelo pastor, está sendo enganado pelos outros irmãos, está sendo enganado. E você se sente ali isolado. Onde essa pessoa encontra o lugar de acolhimento? Na igreja. É na igreja. E é na igreja local. Você tem sido esse braço de Cristo, essa mão de Cristo, que abraça, que segura a outra mão. Você tem sido a boca de Cristo que fala o que Cristo falou para essa alma que está angustiada por causa de uma dessas situações? Essa é a primeira aplicação. Segundo, não existe prazer ou alegria, seja santo ou pecaminoso, que possa competir com a sublimidade de Cristo e a vida eterna que Ele prometeu aos que são seus. Existe.
Aqueles que vivem lá na devassidão, aqueles que difamavam os cristãos, que Pedro mencionou aqui, dentro daquela cultura, como acontece hoje na cultura à nossa volta, obviamente ali não tem nada que possa comparar a Cristo. Mas mesmo nós, experimentando as melhores alegrias aqui, elas são apenas uma faísca muito pequena da sublimidade de Cristo e da promessa que Ele nos fez no que toca à vida eterna. Muito pequena. É bom louvar o Senhor, é bom estar com os irmãos, é bom ter a segurança do Senhor quando a aflição vem e você tem irmãos, e você tem Cristo, e você tem o Espírito Santo. Isso é só um vislumbre muito pequeno do que realmente está em Cristo, do que Ele tem para nós. Por último, eu faço uma pergunta aos irmãos e às irmãs aqui. Quem aqui nessa igreja local está realmente cometendo os pecados mencionados no capítulo 3, no versículo 3? Vou lembrar: práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, detestáveis, idolatria. Quem aqui está? Não, se você estiver em qualquer prática dessa, por favor, procure o pastor Jonatas, converse com ele. Não significa, irmãos, que algo disso não possa acontecer, mesmo numa igreja como a nossa. Não sejamos orgulhosos, não sejamos vaidosos aqui. Qualquer um de nós pode cair em pecados terríveis. Dá uma olhada na vida de Moisés, dá uma olhada na vida de Davi, dá uma olhada na vida de Salomão. Então, mantenhamos a nossa cabeça baixa diante do Senhor. Porém, obviamente, eu seria muito tolo se nessa manhã me preocupasse agora em falar sobre cada uma dessas situações aqui e exortar você. Não, eu quero olhar de outra forma aqui. Lembra que o tema da nossa mensagem é o perigo da mediocridade espiritual. E eu quero citar aqui Raymond Ortlund. Você tem livros dele, você tem alguns livros escritos pelo filho dele, até a série 9 Marcas tem também. Dane Ortlund escreveu aquele muito conhecido, muito bom livro, Manso e Humilde, a respeito de Jesus. E ele faleceu em julho de 2007, e ele escreveu o seguinte, para o que eu quero chamar a sua atenção. O grande perigo para mim e para você não é nos tornarmos criminosos, mas sim nos tornarmos cristãos respeitáveis, decentes, comuns e medíocres. Sem recompensas no final, sem glória. As tentações do século XXI que realmente minam o nosso poder espiritual são a televisão, a torta de creme de banana, a poltrona, o cartão de crédito. Cristão, você vencerá ou perderá nesses pequenos momentos aparentemente inocentes de decisão. Você entendeu? Eu colocaria aqui talvez a pizza no lugar da torta de creme de banana. Acrescentaria a academia, talvez para alguns. E note, nenhuma dessas coisas é em si mesma pecaminosa. Mas, basicamente, essa afirmação do Ortlund aponta para um grande perigo na vida cristã, a mediocridade espiritual e a conformação nem sempre consciente com a nossa cultura. Então, você talvez não esteja enfrentando a decisão se você mata alguém ou não, se você comete um grave pecado sexual ou não. Mas nessas pequenas decisões do tempo que a gente gasta com outras coisas e não com Deus, do tempo que a gente gasta satisfazendo nossos desejos não pecaminosos necessariamente, é aí que a gente perde muitas vezes a batalha. E essa descrição dele aqui, para mim, é precisa e terrível. O nosso grande problema é se nós nos tornamos cristãos respeitáveis, decentes, comuns, medíocres. Impacto nenhum, influência nenhuma, incômodo nenhum. Todo mundo gosta da gente. Eu não estou falando que você tem que ser ignorante, não estou dizendo que você tem que ser mal educado, não estou dizendo que você tem que ser presunçoso no trato com as pessoas. Não estamos falando disso, eu creio que você está me entendendo aqui. Mas quando a gente se acomoda, eu fico bem com todo mundo. Eu nunca confronto ninguém.
Também nunca dou nenhuma palavra de verdadeira esperança para ninguém. E eu vou passando pela vida. Não há glória nenhuma nisso. Para militares, uma das coisas talvez mais frustrantes é aquele sujeito que, por diversas condições, é enviado para o campo de batalha, já quando o conflito já está terminando, e chega lá, não, só tem que arrumar as coisas aqui. Um verdadeiro guerreiro, ele quer estar na batalha. Ele quer a glória, mas ele não quer a glória sem a batalha, sem a luta. Ele quer a glória como reconhecimento do sacrifício feito. Essa deve ser a atitude do cristão. Porque senão a gente vai passar o tempo aqui na terra sendo educados. Sendo gente boa. Mas só isso. Só isso. Novamente, não estou dizendo para você ser grosseiro, mal educado, arrumar briga aqui e ali. Não, o cristão não é briguento, ele não puxa por isso, não. Mas a sua própria vida vai fazer com que os incômodos aconteçam. E esse é o grande perigo. A mediocridade é a falta de empenho, falta de excelência no que toca a nossa fé. Pedro fala isso no primeiro capítulo da sua segunda carta. A mediocridade é o primeiro passo na direção da apostasia, aquela para a qual nos alerta o autor de Hebreus. A mediocridade é o oposto do que Paulo menciona em Filipenses 3, de 12 a 16, com o que eu encerro. Ali Paulo escreveu: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Ele havia falado da ressurreição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, diz ele, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Essa mente preparada, armada, decidida dessa forma. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você pode dizer nessa manhã que você está andando de acordo com aquilo que você já alcançou aqui? O ensino que você tem recebido. Porque é justamente na hora de a gente tomar uma decisão e o ensino que você recebeu está ali diante de você. Você sabe, você conhece. Seu problema não é ignorância, seu problema é rendição. É se sujeitar àquilo que você aprendeu na palavra de Deus. E é justamente nessa hora que a gente pode se tornar gente boa. Gente muito educada. Mas que não toma decisão. Você ouve, você é aconselhado, você recebe a palavra, você recebe o ensino, mas nunca atravessa a porta. Nunca passa por essa porta. Nunca decide, vou viver segundo a vontade de Deus. Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu deixo as coisas para trás e eu vou para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Há um prêmio nesse chamado soberano de Deus. E eu estou indo atrás desse prêmio. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Depois cantaremos. Nós vamos encerrar cantando o Rei da Glória. Você conhece bem essa música, a maioria aqui com certeza conhece. E o cântico diz que Cristo, Ele deu sua vida por nós espontaneamente. Você deve se lembrar, eu preciso me armar do mesmo pensamento, da mesma intenção, do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E lembrar que aquele que morreu foi vivificado em espírito, ele voltará, virá em breve, o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder. É isso que você vai cantar agora. Ministra a seus irmãos enquanto faz isso, enquanto você louva a Deus, enquanto você repassa aquilo que você ouviu na mensagem dessa manhã. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi anunciada e nós rogamos que aquilo que porventura tenha de alguma forma ficado faltando ou confuso, supre, Senhor Deus, a nossa deficiência nisso. Ao mesmo tempo, estimula, Senhor Deus, como veremos na mensagem de hoje à noite, Tu que és
o Senhor das inclinações do coração humano. Ó Deus, que nossos corações sejam estimulados, fortalecidos, energizados por Ti mesmo, pelo Teu Espírito, para que nós atravessemos essa porta e deixemos para trás aquilo que sabemos que temos que deixar, Senhor. Para que não sejamos cristãos medíocres, bem vistos pelo mundo, em paz com o mundo, enquanto esse mesmo mundo perece à nossa volta sem salvação. Ajuda-nos nisso, Senhor, e ajuda-nos a ajudar-nos mutuamente, ajudar-nos uns aos outros. Que em tu Teu nome seja glorificado, Teus eleitos salvos e a Tua igreja edificada. É o que pedimos em nome de Jesus.